É isso, galera, aeroporto Charles de Gaulle, chegamos em Paris. Tô muito animado. Esse dia eu vou falar um pouco dos dias que eu passei por aqui, então vão ser 3 vídeos para cada dia. Também eu vou fazer um vídeo só de comidas e acho que no final eu vou juntar todos em um vídeo só pra galera que gosta de ver vídeos de mais de 1 hora. La Défense, daqui vai começar a viagem hoje. Vou mostrar uns pontos turísticos aqui de Paris, tentar mostrar o máximo para vocês que eu tenho nesses 2 dias por aqui. E é isso, o tempo tá incrível, tá um friozinho, mas tá bem maneiro para filmar. Vambora que tá incrível. Aqui em La Défense é um lugar da cidade que é muito mais dedicado a escritório, né, de empresa e tal. Tem muita empresa por aqui, alguns shoppings dos dois lados, né? Aqui é um shopping com loja de roupa, loja normal de shopping. Vocês que sempre perguntam, essa viagem só tá rolando porque foi uma viagem a trabalho. E como eu ia ficar só o final de semana aqui, não deu pra Flávia vir. Então, por isso que eu tô aqui sozinho. Sei que os vídeos que eu faço sozinho não engajam muito a galera aqui. Mas vou fazer com a melhor das intenções. Se vocês curtirem, comentem aqui embaixo. E não dá pra falar de La Défense sem falar desse arco, né? É um arco meio tecnológico. Ele tem também alguns escritórios, né, de cada lado ali e tal. Chegando aqui mais pra perto do arco, né? Ele tá bem aqui, você tem ali, dá pra ver. Mas você tem ali atrás alguns food trucks, tá? Pra poder fazer alguma refeição. Só por volta de meio-dia, mais ou menos. Então, a galera tá saindo dos escritórios pra poder fazer seu lanche, tá? Comer alguma coisa. Então tá bem cheio, tá bem movimentado. E aqui de cima dá para ter uma boa noção dos canais aqui de La Défense, né? Dessa praça principal. Olha que lindo. É muito lindo. E lá no fundo, vocês conseguem ver daqui, vou tentar dar um zoom. Tá vendo lá? É ele, o Arco do Triunfo. E lá no fundão mesmo, alinhadinha. Dá para ver até usando essa linha aqui de referência da praça. Tá vendo? Essa linha sai daqui direto, vai para lá. Lá é o Arco do Triunfo. Aqui é toda... Você vê que os prédios são todos espelhados, uma arquitetura característica de grandes centros de negócios e tal. Esses shoppings grandes também. Então, quando você está procurando um hotel mais barato, tal, geralmente você vai encontrar por essa área aqui. Bom, tudo certo. Já dei uma olhada no Google aqui, já sei para onde eu vou. E agora, só seguir aqui o transporte público. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Ah, legal, bem de cara aqui já dá pra ver que tem pra onde comprar os tickets. Vamos chegar ali e entender como é que funciona. E pra comprar o VNS aqui, ó, tá vendo? Você aperta em inglês, aí pô, não tem o Navigo Pass, que é o cartãozinho. Aí ele vai me dar os tickets, tá vendo? Tickets for Paris. Deixa eu voltar aqui. Ó, tickets pra Paris. Olha lá. 10 tickets. Full fare. Aí ele me dá ali o valor, tá vendo, ó? 25,6 mais ou menos. E aí vai, você paga, bota, aceita, né? Bota aqui add to cart. Aí ele vai fazer o checkout, bota o dinheiro ali, eu passo o teu cartão e sai os papeizinhos aqui. Aí vai ser um papelzinho tipo esse aqui, ó. Entendeu? Eu tô animado, porque o Trocadero ali é bonito, cara, a visão. E, pô, a torre deve estar linda nesse céu azul e tal. Hoje tá abriu o céu, deve estar muito maneiro. Fica aí que vai valer a pena. Meus tickets na mão aqui. Agora eu tenho que pegar o M1. Bora, tudo sinalizadinho. Fiquei ali na frente, ó. Ó, tá vendo? Vamos lá, seguindo. Rumo ao Trocadero. Ó, acho que é isso. Pá, foi, pega o ticket, abre. Aí. Agora vambora. Isso aí. Vamos ver. Seguindo os sinais certinho para poder chegar lá. Olha como tá cheio. Caraca. Aqui, ó, Show de Vicence. Eu tenho que andar até o Charles de Gaulle e de lá trocar para 6. Já chegou ele aqui, vamos ver. E aqui Trocadero. Bem sinalizado descer aqui em Trocadero. Aí tinha já uma plaquinha dizendo Tour Eiffel.
Tô vindo pra cá, mas é a saída do Presidente Wilson. Olha lá. Vendo ali? Sai aqui, ó. Deixa essa plaquinha e olha o clima já diferente. Bem diferente de La Défense. Aqui na estação Trocadéro você já chega com essa arquitetura bem mais local, né, daqui de Paris. E olha como é que tem isso aqui cheio de barzinho ali, café. Deixa eu dar uma passada ali depois. E aí andando pra lá é o Trocadéro. Olha que lindo, cara. Bem bonito e muito cheio também, né? Apesar de ser uma sexta-feira no almoço, a galera tá toda aqui. Cheio de turista tentando pegar uma visão bonita ali da torre. O tempo mudou um pouco, tá vendo? Tá bem nublado, mas tô com esperança de pegar pelo menos uma vista bonita dali. Tem bastante gente ali tirando foto, deve estar bonito mesmo. E olha, cara, a arquitetura desse local, umas estátuas meio que banhadas em ouro ali no final. E olha ela lá. Que isso. É realmente tirar o fôlego à vista daqui. Nossa senhora. E aparentemente tiraram os símbolos da Olimpíada. Já os arcos que ficavam ali, aqueles 5 arcos do símbolo da Olimpíada. Mas olha, bem incrível, cara, olha isso. Caraca, tem um platôzão bem alto, bastante espaço, né, pra, ó, pô, a quantidade de pessoas que tem aqui. E bastante espaçoso até. Pra todo mundo conseguir uma vista dela e tirar uma boa foto. Aqui tem alguns fotógrafos pra você poder contratar, pelo que eu tô vendo. Tem uma galera que vem arrumada pra poder tirar foto ali. Depois vou dar uma olhada nos visuais, pelo menos ali do ângulo que a menina de vermelho tá ali, parece ser legal. Que ela tá um pouco mais alta, tem uma galera também ali curtindo, a criancinha brincando. Galera com vestido bem mais arrumado pra tirar foto. Também personagem pra você tirar. Ó, pô, vou te falar, achei bem tranquilo de chegar aqui. Bem tranquilo mesmo, do metrô. É o que todo mundo fala, né? Aqui em Paris e a grande Paris, é muito bem regada de metrô e de transporte público que você possa fazer, assim, esses passeios de uma forma um pouco mais barata, né? Aqui eu não paguei nada pra entrar, então, pô, de graça praticamente, tinha uma vista bem bonita da torre. Agora eu vou comprar uma água aqui que tá brava. Tá chuva e sol, parada doida. Olha o chão aqui cheio de curta, tá vendo? Doideira, tudo brilhando aqui, ó. E agora abre um solzão, sei lá. O tempo tá maluco, mas tá dando pra curtir legal. As lojinhas lá pra você poder fazer um lanchinho, comer alguma coisa, comprar uma água. Acho que eu vou dar uma passada ali e comprar uma água. Mas fica muita gente tirando foto de vestido, fazendo dancinha, doideira, cara. Esse casal aqui tava tirando foto com o cachorrinho no colo. Achei maneiro pra caraca. Mas é isso, cara. Todo mundo vem aqui pra poder tirar a tua casquinha, a tua foto com a torre no fundo. E realmente eles acertaram de fazer esse platôzão pra galera poder satisfazer essa vontade de aparecer na rede social com uma foto maneira. É difícil parar de filmar ela, né? Ela é muito imponente e é bem bonita. Vou continuar aqui, vou dar uma andada aqui pelo jardim, né, do Trocadéro, acessando ali a parte de baixo, perto do Sena. Porque ali pra frente eu lembro que tinha uma ruazinha que dava pra tirar uma foto bem bonita de mais pra perto da torre. Eu vou dar uma passada lá e vou mostrar pra vocês se eu conseguir. Vou continuar aqui, ó. Olha como é que é bonito o jardim daqui. Bem agradável, chãozinho de terra, né? Uma areia um pouco mais solta. Dá pra caminhar, perfeito. Você pode ir por aqui por dentro, fazendo esse caminho de terra. Tem também esse caminho aqui direto já lá pra ruazinha que eu quero chegar. Eu vou por aqui por dentro pra poder curtir um pouco da natureza daqui. E de cachorrinho, ó. Todo mundo passeando. Lugar muito agradável, né, cara? Tá um ventinho baixo hoje, então tá tipo assim, barulhinho das árvores. Não sei se vocês estão ouvindo aí. E o cheirinho bom da natureza. Sabe? Bom, muito agradável esse parquinho aqui, cara. Se tivesse um tempo, acho que valeria a pena ficar um tempinho aqui dando uma relaxada. Comendo alguma coisa, sabe? Fazendo um lanchinho pra poder continuar o passeio. Bem legal, vale muito. Ah, tem uma galera que faz piquenique nesses jardins também, né? Eles gostam bastante desse... Tá vendo lá atrás? Tem até um casal sentado debaixo da árvore, tá? Muito maneiro. Aí, amor. Eles não mudam não, olha só. Tá tentando pegar o pombo. É que agora... Parou quase. Ah, e aqui na lateral dá pra ter uma visão também do porquê que o Trocadéro fica tão incrível a imagem dali da torre, né? Se liga só. Tá vendo? As pessoas ficam nesse platô aqui, ó. E aí ele fica com uma vista praticamente livre pra torre.
Olha lá atrás, ó. Chegando aqui embaixo, aí tem essa opção, ó. Tá fechado aqui porque a galera tá tirando as coisas da Olimpíada. Mas tem uma opção de você fazer um caminho aqui e acessar aquela pontezinha ali pra baixo da torre, tá vendo? E a ponte que eu tava falando é a próxima, do lado de lá. Acho que eu vou tentar dar uma volta, chegar do outro lado da torre, aí andar pro lado ali e tentar acessar ela pelo outro lado. Acho que é melhor, porque eu já faço essa visão toda da torre aqui de perto. Seguindo fazendo as imagens maneiras aqui. Ah, legal, eles botaram um arco aqui, ó, em cima das Olimpíadas. E a galera fica tirando foto bem embaixo dela. E dá pra ver que tem umas pessoas ali no segundo andar hoje. Então tá aberto pra visitação. O elevador ali amarelinho descendo, tá vendo? E outra parada legal de reparar é o nome dos grandes estudiosos aí, estudando ali na torre, né? Claro, né? Aqui também tem esses golpes de ficar escondendo bolinha. Aí fica uma galera ganhando dinheiro ali pra te enganar, pra fazer você apostar. E ali os arcos, bem bonito, cara. Muito legal. E é uma voltinha rápida de fazer, tudo de graça até agora. Eu peguei transporte. A maneira, ó, uma parada que dá pra tu fazer aqui, ó. Tá vendo? Tem esses cruzeiros, ó. Na verdade, eu acho que ele não sai, não. Assim, entra ali e curte o bar, tá vendo? Que tem uns barzinhos ali em cima, ó. Da zona aqui. Acho que é mais pra ficar curtindo mesmo dentro do bar. Deve ter alguns que saem, tá vendo lá atrás? Esse que tá passando parece turista, que sai pra você dar uma volta no Sena. Mas hoje tá muito frio, cara. O vento tá muito gelado. Então ali perto da água deve estar bizarro. Aí não dá pra mim também, não. Cara, uma parada que eu tenho reparado é que tem muito brasileiro. Onde tu passa, tu escuta uma piadinha de brasileiro falando não sei o que, sacaneando os outros. Doideira, tá? A gente tá em tudo quanto é lugar. Agora eu tô bem aqui embaixo da torre, tá vendo? Tem essa proteção de vidro aqui, ó, pra galera não passar. E lá dentro tem uma gradezinha, lá que fica a galera que comprou ingresso pra poder subir e tal, que vai comprar ingresso, né? E aí tem aquele campo lá atrás também pra você poder curtir um pouco. Acho que lá atrás que ficava a arena. Tá vendo que tem ali as armações ainda da arena do futebol de 5 e do vôlei. E agora eu vou dar uma volta por aqui e ver qual é. Ficou uma galera vendendo lembrancinha aqui no canto também, ó. Um monte de miniatura da torre piscando. E tá bem cheio mesmo. Que me lembra de falar pra vocês que provavelmente vai sair um vídeo também de... sei lá, comilança daqui, sabe? Onde eu comer, lugares pra comer, referências e tal. Eu vou procurar alguns cafés e restaurantes bons e botar aqui num vídeo. E ela é um fenômeno, cara. Não tem jeito, olha isso. Caraca, onde você passa, você levanta a cabeça e vê a beleza da torre. É incrível, cara, a arquitetura e como ela impactou esse lugar. A cidade de Paris soube aproveitar e também por fazer um jardim em volta, construções, tudo voltado para engrandecer, tornar ela mais assim impactante, né, a visão. É muito bonito, pô. Aqui na volta da torre tem esse jardinzinho, como eu falei, tem a parte que fica mais fechada ali, que é pra galera que já comprou algum ingresso de entrada. E o jardinzinho já vale muito, cara. Tem muita gente que fica tirando fotos por aqui pra poder pegar esse fundo dela, né? Tem umas ruazinhas laterais também, essa daqui, essa ruazinha aqui, eu acho que é a famosa, que dá pra tirar uma foto dela bem bonita. Também com os prédios em volta e tal. E é o que eu te falei, assim, tem como você fazer tudo isso aqui de graça, né? Quer ver, ó, vou deixar vocês aí com a imagem da visão dessa ruazinha. Mas imagina o ângulo que aquela menina tá tirando a foto ali. Fica incrível pelo que eu lembro. E ali do lado tem um cafezinho que eu vou parar pra tomar um cafezinho. Com certeza vale muito. A vista. Olha a vista que incrível desse lugar. Essa ruazinha aqui é clássica de se tirar foto. Fica muita gente tirando foto aqui. E é muito bonita, vale muito a pena, olha isso.
lado da torre, acho que vou comer em algum desses cafés aqui. Um cafezinho, alguma coisa para beliscar, um pãozinho, alguma coisa. Bem agradável, né? Agora eu tenho que pegar ali a entrada do RRC para poder pegar o caminho lá para Notre Dame. Cara, cheguei aqui em Notre Dame, tudo chovendo. Mas ela tá lá, ó, bonita. Tô terminando a obra ainda, mas já tá com aquela cara ali que a gente já conhece. Pra quem não lembra, a igreja de Notre Dame pegou um fogo uns tempos atrás e agora tá em reconstrução já há um tempo. Então toda a área da igreja ali tá bem fechada para visita, isolada, né, pra galera poder terminar a obra. Mas toda a parte aqui em volta da ilha tal, vale muito a pena visitar. Olha isso aqui. Essa é a vista logo que você sai do metrô, tá vendo aqui a escadinha do metrô. Você sai de frente aqui pro Sena. E aí tem todos esses predinhos característicos daqui de Paris, tá vendo? Com a beleza dessa arquitetura que tem daqui. E aí você vai girando de frente e já vê ela ali. Bem bonito. Como todo ponto turístico aqui de Paris, você tem uma área de cafés perto e também as lojinhas de souvenir, né, para você levar. Vai levar um imãzinho da igreja de repente. Ó, cheguei aqui, essa seção aqui, ó, 6x10, por R$2 esses chapadões assim. E aqui atrás tem os que a gente gosta mais, que a gente acha mais mariola de casa, tá vendo? Meio metalizado assim, que tá 3 euros. 10 euros 4 desses aqui. Ali tem mais também, os com macarrão, ó, bem bonitos. Também tá 4 euros. Coloridos, com baguete. Olha esse aqui. Tem a baguetezinha, um gâteau, a igreja, tem tudo. Muito legal, bem bonito. Olha que legal. Comprei o imã aqui. Agora eu vou dar uma passeada aqui pelos arredores de Notre Dame, mostrar para vocês aí um pouco do clima aqui. Tá bem cheio mesmo para essa época, não esperava que estivesse tão cheio. E tem uns barizinhos legais aqui, os arredores são bem legais. A chuva deu uma trégua aqui e agora dá para pegar um pouco melhor aqui a visão da cidade. Igreja lá atrás, como eu falei para vocês, sendo recuperada. Tem um lugar ali na frente que dá pra gente subir, pra gente poder tirar umas fotos. Vou dar uma chegada lá. E ela é bem imponente, né? Acho que maneiro da arquitetura são as gárgulas também, dá pra você ver no cantinho ali, tá vendo? Bem no cantinho tem algumas gárgulas e tal, dessa arquitetura um pouco mais gótica. Essas igrejas, elas têm essa característica, né, de tipo, ser uma construção para ela ficar imponente quando você vai chegando cada vez mais perto. Tá vendo ali as entradas? A porta é pequenininha, mas as entradas já tem aquelas escavações assim, fazendo esse buraco que já te dá essa impressão de ser algo magnânimo, né, um negócio bem impactante. Vamos dar uma volta ali para ver. Outro negócio que vocês vão ver direto aqui em Paris, são os cadeados, né? Em alguns lugares assim a galera passa e deixa os cadeados presos para simbolizar o amor, deixar ali um símbolo de que o amor perdure. Então tem tudo quanto é lugar, você vai reparar isso. Aqui tem aqueles bus tours também, né? Para você poder fazer uma volta de ônibus e ir conhecendo os pontos. Eu prefiro mais a pé porque você pega um pouco mais a visão da cidade, a vida assim, consegue olhar um pouco mais no detalhe. Mas já, estamos chegando perto dela aqui. Vamos ali, ó. Subir naquela estrutura ali para ver se tem uma visão melhor da igreja. Ali de cima, provavelmente sim, vai dar para ver as portas e até um pouco do jardim da frente dela ali. Ó, olha lá o portão. Que doideira. O bico lá atrás, ó. Já tá lá. É impactante demais, cara. Muito linda. Olha lá. As gárgulas que eu tava falando, tá vendo? As gárgulas aqui no canto. Aqui, ó. E lá atrás, esse bico imponente.
Ó, uma cruz lá em cima, tá vendo? E aqui na lateral dá pra ter uma noção melhor da obra, ó. Tá vendo? Ali atrás. Não sei se vocês conseguem ouvir aí, mas tá fazendo um barulhinho de obra. Tem uma galera passando ali, ó, de vez em quando. Ali dentro também, ó. A partir da cripta, tá vendo? Tem um andame ali. Aqui assim. E ali pra dentro tem meio que uma escadinha feita de andaime. Pra galera poder acessar, né? Deve estar tendo o reparo interno ali, deve ser bem complicado. E ali também, ó, tá vendo as torres? Você consegue ver do lado de fora, beleza, tá recuperado. Mas de dentro é o que restou dos vidros ali, da arquitetura que tinha. Então tá bem escuro por causa do incêndio, tá vendo? Os vídeos, tirei umas fotos ali também. Aquele que é o ressalto que eu falei, que a galera sobe ali pra poder ter uma noção da igreja. E aqui na lateral dessa proteção que eles colocaram para as obras, tem aqui, ó, a data de reabertura tá para dezembro de 24 agora. Toda essa região ali da igreja, tá vendo essa região em marrom aqui que tá isolada. E as obras estão tudo vapor, como tá mostrando ali na foto. Você escuta bastante barulho de obra aqui do lado onde a gente está. Aqui bem do lado, ó, tem essa estátua que eu não sei de quem é. Engraçado, eu rodei a estátua inteira procurando para ver quem era, não tem escrito. Vou ter que descobrir no Google quem é esse reizinho aqui, sei lá. Parece um viking, alguma coisa. Na frente tem umas crianças também com machado. Vou dar um zoom ali e mostrar para vocês. O negócio que impacta muito nesse tipo de arquitetura é o detalhe, né? Você vê que todas essas estátuas aqui, ó, cada uma numa posição, tá vendo? Imagina o trabalho que deve ter dado para a galera que criou isso, né? Que construiu isso. Esculpiu. Ali também na porta, né? Você consegue ver, não sei. Aí, ó. Cada estatuazinha daquela ali tem todo o seu detalhezinho de anjo e tal. É uma doideira, cara. É muito detalhe, pô. Ó, as gárgulas. Quem lembra dessas aí, ó? Do filme do Corcunda. Olha lá. Muito doido. Aí, quem lembra dessas aí, ó? Chegando aqui, ó. Vou atravessar o Sena de novo. Cada vista do Sena é incrível, cara. É muito linda. E aqui tem toda a areazinha de barizinhos e cafés também. Desse lado. Vou dar uma volta ali agora. Vai passando pelos lugares, vai escutando só piadinha de brasileiro. Brasileiro é escandaloso, né? Então, tu escuta logo os brasileiros falando alto, falando besteira, falando que o modelo não ajuda na foto. Essas piadinhas sem graça, tá ligado? Haja obra aí. Olha lá, tá vendo? Eles recuperaram bastante, tá vendo? Mas ele ainda tá ali com marca, parece ser um negócio mais escuro ali de fogo. Ah, legal, ó. Aqui dá pra ver que o nome dessa área aqui cheia de bares e tal é o Quartier Latino, que eles chamam. Deve ser, sei lá, Quadrado Latino, Square Latino. Essa praça aqui, né? Bem agitada, bem com bastante variedade de comida, café. Vamos lá, vamos ver, vou mostrar pra vocês aí. Dá uma passada por aqui por fora. Eu já almocei. De repente parar pra tomar um café, não sei, mas vamos ver. Aqui também deve ser preço de turista, né? Pode esquecer disso. Mas é bem agradável dar uma volta por aqui. Hoje tá frio pra caramba, mas você vê que a cidade tem uma estrutura bem maneira. De barzinho, bem convidativo, né? Negócio bem organizado, olha lá. Luzinha romântica lá atrás, tá vendo? Restaurante japonês ali, ó. Cheio de plantinha caída. Aqui mais uma loja de souvenir. Negócio feito pra turista mesmo. Capinha vendendo. Guarda-chuva. A galera tem que ser rápida. Pintou a chuvinha, já bota o guarda-chuva do lado de fora. Muita gente se protegendo aí. Aquela de patisserie, ele tá convidativo, hein? Eles botaram algumas coisas coloridas ali na porta. Vamos atravessar e ver. Tinha que saber. Uma loja. Ah, ali tem, ó. Já tô vendo ali. Galera comendo. E aqui os docinhos, ó. Nossa senhora, o tamanho disso. Eita. Olha a torta. E aqui os macarrão, não tá muito bonito não. Vou tentar pegar um macarrão lá em Champs-Élysées. Eu lembro de algum vídeo que eu vi que a galera tava comendo lá perto da Champs-Élysées. Tava bonito.
atravessar aqui. Vamos seguir nessa ruazinha que ela tá prometendo. É uma farmácia. Que bonito. Até a farmácia convidativa. Vegetais, vende um pouco de cada coisa. Mercadinho local. E aqui na frente parece ter uma feirinha também, ó. Aqui batata, vamos ver. 99 euros um alho. 99 centavos de euro. Cara, cebola. 3 euros. Doideira, cara. Tu bota aí, o cabelo como é que fica? Jesus. Um cafezinho gostoso, ó. Com luzinha. Pô, o clima de Paris esses dias tá muito... Tipo assim, apesar de estar frio, fica essa chuvinha, sabe? Um chãozinho molhado, uma luz baixa. Pô, tá incrível, incrível. Vamos dar uma volta pra lá, ó. A gente passa por aqui. Voltando pra cá. Agora eu tô voltando em direção ali de volta a Notre Dame, né? Tem aqui um metrôzinho, olha. Até o metrô é charmoso. Porra, vontade de parar e tirar foto. Ali. Parece ser igreja grande, vou até dar uma olhada no que é. Pô, não é Montmartre ali não. Aqui, vou atravessar aqui, que ali parece ser o Panteão, na verdade. Dei uma olhada no Google Maps aqui para poder entender. É o Panteão mesmo. Cara, cada lugar que você olha aqui, você fica abismado. Tá muito linda a cidade. Sentindo falta do meu amor aqui. Como fala ali que é a rua da Escola Politécnica, sei lá, passou um ar de um pouco mais jovem. Tem muita gente jovem andando agora pela rua. Deve ter saído da aula e tá aqui dando uma rodada, parando nos bares e tal. Tá com um pouco mais de movimento aqui pra cima. E vou mostrar pra vocês como é que tá a visão aqui do Panteão. Já tá bem diferente, né? Ele já tá bem mais imponente. Chegando bem mais perto dele ali, já dá pra ver que tem uma gradezinha embaixo. E eu não sei por onde é a entrada dele, vou ter que chegar ali e ver. Cheguei aqui em cima, né, no Panteão. Aí você sai nessa praça assim, né? Tem uma torre ali parecida com a Torre de Notre Dame. E aqui em volta deve ter outros monumentos, pelo jeito. Tem uma parte ali também de um prédio que tem essas colunas romanas. Eu vou ter que dar uma olhada no que é esse prédio aqui, mas com certeza ele é um prédio importante. Olha aí. Bonitão também. E em volta também no Panteão. Vou dar uma entrada ali, porque eu acho que ali na entrada deve estar para dar uma ideia da construção. E pô, eu quero que a Natália dê uma olhada nesse vídeo aí e fale, cara, porque eu lembro desse Panteão aqui, não sei se do jogo da Assassin's Creed, alguma parada. De novo, né? Detalhe das estátuas ali. Impressiona, a construção realmente é impactante demais. Detalhe também das folhas aqui, ó. Incrível. E aí pra dentro vai tendo cada vez mais detalhe, né? Um monte de estátua ali. As colunas, essas colunas que remetem realmente a uma construção um pouco mais romana. Não sei se foi esse aqui, mas teve umas construções aqui em Paris que Napoleão mandou fazer inspiradas na Roma Antiga, então provavelmente esse aqui é um deles. Eu gosto também de reparar na vida da cidade, né? Tipo assim, você vê que tem bastante turista passando e vendo os lugares, mas também tem bastante local, tipo, tirando um tempo, curtindo o ambiente, assim. Então, tipo, a galera realmente está inserida na vida natural de Paris, assim. Muita gente apenas parada curtindo, saiu ali da aula, tá tirando um tempinho, alguma coisa assim. Acho que agora eu vou caçar um jeito de chegar no Louvre. Pra fazer pelo menos uma volta ali interna, tá começando a chover, ficar um clima mais hostil, friozinho. O Louvre com certeza vale pelo menos uma passadinha lá. E pelo que eu tava vendo aqui, dá pra ir pro Louvre andando. Eu vou descer ali e voltar pra Notre Dame. E aí de lá é só continuar descendo a rua que eu tava. Vou fazer isso. Caralho, saí do Panteão, voltou a chover. Que doideira isso, cara.
Agora parece que eu tenho que seguir nessa ruazinha aqui direto. Olha que beleza. Caraca. Eu andei bastante aqui na região da Notre Dame e agora eu tenho que descer essa rua aqui toda arborizadinha, bem bonita, para poder voltar para lá e pegar o metrô. Cara, essa arquitetura com essa parte arborizada toda é bem bonito. Lembra muito o centro do Rio, né, que foi construído e inspirado em Paris, com esses prédios com essa arquitetura um pouco mais, sei lá, com esses detalhes, né, quadrados, janela tipo quadrada com o topo redondo, ou então janela quadradinha, fina. Então lembra um pouco o centro do Rio ali, mas a parte arborizada é totalmente característica daqui. Eu não sei se a gente no Rio conseguiria botar uma arborização assim tão bela lá no centro. Acho que já tem alguma, mas acho que teria que ter um pouco mais assim para poder dar volume. Aqui fica muito agradável, cara. As folhas caídas também, olha só. Fica muito bonito. Com essa jujuinha tá agradável. Eu tô sentindo tranquilo de puxar celular aqui para filmar. Todo mundo fala para prestar muita atenção em pickpocket. Tem bastante gente em condição de rua, né? Então, tomar cuidado. Cara, cheguei numa feirinha totalmente local aqui, ó, cheio de docinho, tá vendo? São os docinhos que parecem ser feitos de forma artesanal. Ali também tem umas partes de padaria, ó, boulangeria. Olha, legal. Os docinhos. Aqui também, ó, parte de artesanato, né? Bem legal, pô. Olha os ímãs daqui, tem as ruas, ó. Essa região aqui que eles chamam de o Quarteto Latino, né? Região latina da cidade. Aqui tem uma ruína que eu não tô conseguindo muito entender do que é. Vamos seguir na feirinha aqui. A feirinha vai, ó, direto. Caraca, tem uns equipamentos de madeira, ó. Arma, pedaço de madeira. Tá horrível na filmagem, vou poupar vocês dessa instabilidade do LED. É porque a frequência da filmagem está diferente da frequência que o LED está piscando, então aí você percebe na filmagem esse piscar, mas a gente aqui eu tô vendo de boa. O pessoal que tá por aqui também, ninguém tá ficando afetado por esse piscar não. Vou mostrar para vocês aqui, tem uns macarrons aqui vendendo. Olha que bonito. Nossa, aqui tá convidativo. Bem legal. Manga, chocolate, legal. Pistache verdinho, ó. Uma geleia, queijo, tinha que ter, né? E também charutaria ali. Parece uma copa. Cheguei no final aqui da rua, bem depois ali da feirinha, ó. Saindo ali da feirinha. Mais um cruzamento lindo, cheio de vida, cheio de coisa para fazer. Ali para dentro um pouco de mercado, vida local. Esse caminho que eu tô fazendo, eu saí aqui bem na entrada do metrô, mas eu posso seguir mais alguns metros, 500 metros mais ou menos, eu chego lá no Louvre. Acho que eu vou andando para poder curtir um pouco da cidade, tá bem bonita. O clima tá bem agradável, chove, faz sol, mas tá bem gostoso de dar uma voltinha, então eu vou curtir um pouco mais da vida aqui. Passando aqui, aí cheguei naquela ruazinha do mercado que eu tinha mostrado pra vocês. E ela é toda de paralelepípedo, deve poder passar carro aqui, tá escondido ali na frente. Um carro passando, mas deve ser velocidade baixa, então dá pra gente andar um pouco mais tranquilo. Aqui tem o mercado, tinha o McDonald's na frente, vocês viram. Aqui tem uma taberna pra galera tomar uma cerveja, ó. Faz uma rua charmosinha. Olha que lindo, cara. Essa loja, bem maneiro esse restaurante. Olha lá, parece um negócio um pouco mais de comida suíça. Tem fondue, escargot, French burger. Na verdade tem de várias nações. Olha mais uma aqui bem bonita, ó, com a luzinha pendurada. Que ruazinha charmosa. Caraca, muita coisa. Eu saí daquela rua ali, aí vim andando, passei por esse Le Parc de Saint Miguel aqui.
Ali atrás tá Notre Dame novamente, na nossa frente. Eu tô na Praça Saint-Michel, como tá mostrando ali. E aí aqui, pelo que eu entendi, se eu andar pra lá, eu chego no Louvre. E eu acho que eu vou fazer isso. Vamos seguir nessa direção aqui para chegar lá no Louvre. Pra lá. O nome daqui é essa Quai de Grandes Agustins. Deve ser o nome da praça, o nome dessa rua aqui. Vamos descendo, que a gente chega lá já e já. E aqui tem um bar do melhor país do mundo. Brasil! Chegar ali, pedir um Antártico, um Skol, é isso. Uma parada que eu não tinha me tocado até agora é que tem umas áreas do Sena, que eles têm umas áreas de convivência assim na beira, tá vendo? Na parte de baixo, onde as pessoas podem dar uma caminhada, correr. Eu vi muito parisiense saindo daqui, correndo. E eu tô botando pra vocês na tela aí o Google Maps para mostrar que realmente é bem pertinho, dá para você vir andando. Quando você passar em Notre Dame, você vem andando aqui pro Louvre. Vale a pena, tipo, você fazer uma caminhada um pouco a pé aqui em Paris, porque você consegue ver um pouco da arquitetura, vida local, é bem interessante. Esses cafezinhos, sabe? É realmente, cara, sem dúvida, assim, a primeira impressão que eu fiquei de Paris, lá 10 anos atrás, quando eu vim, foi completamente diferente, que eu não iria voltar, porque eu tinha sofrido bastante, tipo, como parisiense, né, a educação deles de esporte e tal. Mas dessa vez está sendo bem tranquilo, assim, tenho falado, eu começo, é uma dica também interessante de passar para vocês, né. Eu começo sempre com bonjour, bonsoir, com pardon e parlez-vous anglais. E aí você já meio que dá uma quebrada, tal. Ainda tem muito parisiense ou francês, ou respondem de forma negativa a isso, tipo, já te corta e tal, e nem te dá ouvido. Mas muitos deles respondem e tal, e isso fez com que minha impressão de Paris mudasse um pouco. Então só descemos a rua, a gente chegou aqui na Ponte das Artes e atrás é ele, né, o Museu do Louvre. Aqui já tem a entrada da Mona Lisa ali, ó, dá pra ver a carinha dela, vocês vão conseguir ver ali. Então é só atravessar e entrar naquele quadrilátero ali que é o Louvre já. Vamos lá. Aproveitar para falar uma parada maneira para vocês. Tá vendo que essa ponte aqui eles botaram esses vidros? É porque, como eu falei para vocês, mostrei, né? Aqui em Paris, a galera tem colocado bastante daquele cadeado, né, para simbolizar o amor eterno, tá? Que nem aqueles ali, ó. E essas pontes geralmente tinham que ser trocadas, porque era tanto cadeado que elas começavam a ceder. Então a cidade de Paris começou a ter que colocar alguma proteção, alguma coisa. Essa ponte aqui, pelo jeito, é um dos exemplos. Eles passaram a colocar esses vidros aqui para evitar que os turistas colocassem os cadeados. E aí salvar um pouco de dinheiro, né? Porque é um local que vai passar bastante turista. Então o turista vai ter vontade de botar o cadeado, vai botar. E eles tinham que ficar trocando toda hora essa lateral da ponte. Entendeu? Assim, pelo menos dá um jeito e segura um pouco de dinheiro. Chegando aqui dentro dessa parte do quadrilátero, né, do Louvre, que tem a pirâmide, aí você tem que procurar as entradas. Eu lembro que tem uma entrada aqui na pirâmide. Vou tentar ver aqui, ver quanto custa e tal, e entrar, né? Dar uma volta, não tem muita opção. Já estamos aqui, tem que aproveitar. É maneiro reparar que fica bastante gente tirando foto aqui também. Galera de vestido, fazendo pose, tentando pegar o triângulo com a mão, doideira. E é mais uma construção bastante imponente, né? Acho que tem que parar de falar isso, porque é muito óbvio que aqui a gente ia ficar impactado por qualquer uma das construções que a gente fosse visitar. Ali é a fila mesmo, pelo jeito. Visitantes sem entrada. É nóis, vambora.
E aqui dentro da pirâmide você tem essa sequência de escadas rolantes para chegar naquela área ali, ó, que é a área de convivência para você poder fazer as compras do teu ingresso. Bom, agora eu tenho que achar onde compra os tickets e tentar fazer só o tour da Mona Lisa, que eu acho que você compra um ticket normal e vai seguindo as placas da Mona Lisa. Tem que achar onde é que tá. Então comprei aqui o ingresso, agora é só passar por ali, 22 euros que foi. E aí eu cheguei ali e pedi pra Mona Lisa Tour, mas ela me deu o ingresso do museu direto. Eu acho que se eu quiser ficar mais, é só ficar. Ah, aqui tem, ó, na parte de informação, tem o mapinha da sua língua. Vou procurar aqui o português, inglês, italiano, espanhol, francês, italiano. Não tem português, não é possível. É, pelo jeito. Brasileirada levou tudo. É, não tem. Pegar inglês. Inglês. Peguei o inglês aqui, eu tenho que tentar entender onde que eu tô. Mas tem bastante detalhe, ó. Bom, vou dar uma olhada aqui e tentar seguir até ela. Caraca, a galera é fã mesmo, olha isso. tem uma paradinha de prender na mochila do sorrisinho. Jesus. Ah, ali tá a pirâmide invertida. Você vem seguindo pra saída. E aí você consegue chegar nela. Encontrei a entrada. Mas já era bem fácil, que tava dando mole. Você compra o ticket, já vem pra tua esquerda. Aí você vai encontrar já as entradas de cada direção, né? E aí, na direção da Mona Lisa, acredito que seja a direção que ela vai estar lá. E aqui dentro parece ser bem sinalizado, ó. Você vai ter sempre essas plaquinhas com direção. Tem a plaquinha da Mona Lisa ali direcionando para você direto para ela. Eu vou na da Mona Lisa. Caraca, tive até que parar aqui para tirar o casaco. Porra, tem um calor aqui dentro, cara. Jesus, você entra aqui, tem algumas estátuas já, essa seção, e ali na frente tá o quadrinho dela pra gente seguir. Bora. Cara, olha esse tecido. Feito de pedra. Doideira demais, cara. Muito maneiro. Chegamos aqui na área das pinturas italianas. Olha o tamanho dos quadros, cara. Impressionante, cara. Deve dar umas 2, 3 pessoas, aquele centralzão ali. Tem essa ala toda aqui. Brando ali à esquerda, a gente já chega na ala que tá a Mona Lisa. Bem rapidinho. Se você souber fazer a entrada certinha, eles fizeram um caminho bem rápido para você acessar ela. E se você quiser gastar mais tempo depois vendo outras obras aqui, você pode. Essa é a coroação do Napoleão, quando ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo quis se coroar. Meio que passando a mensagem, né, que ninguém poderia dar esse poder a ele, né? Só ele mesmo poderia pegar o poder e se coroar. Impressionante. O tamanho e a beleza do quadro, né? Eu não sei a história por trás do quadro, mas é incrível as expressões, né? Se liga na expressão desse cara aqui que está sendo levado pela, supondo ali, né, morte, e a mulher ficando com o bebê, os filhos sendo puxada para baixo, né, para ela não ir com ele. Olha o tamanho desses quadros, cara. Isso. Um pouco mais da história de Napoleão sendo campeão de uma batalha aqui, que parece ter sido uma luta na neve, né? Você vê ali, 9 de fevereiro de 1807. Aí tem Napoleão ali de branco. E aqui os cavaleiros, né, na neve e tal, a galera fugindo. Aqui Napoleão nas periferias de Jaffa. Deve ser um reino oriental pela construção de trás ali tudo, as vestimentas. Muito cheio o museu, filho, muito cheio. Barulhado, não sei nem se estão ouvindo direito aí. Um quadro aí de Delacroix, Liberdade do Povo. Símbolo da liberdade ali segurando a bandeira da França, bem bonito. E ela como fica a área da visitação para admirar o quadro, né, da Gioconda, do Mona Lisa. E ele é pequenininho, cara, então vocês conseguem ver o tamanho daí. Um espaço bem pequeno. Olha ela lá atrás, não dá nem pra ver que o cara tá na frente, ó.
Tem um quadro gigante na frente dela aí, que parece ser a Santa Ceia, com algumas outras pessoas comemorando e curtindo em frente. Aparentemente um Jesus sempre saco cheio, né? As pessoas tentando agradar ele, tocando musiquinha, ele... Ah, meu Deus, soltando bafo pra cima. E olha como fica isso aqui, de gente tentando chegar perto. Umas obras italianas aqui. Cara, não sei se vocês vão conseguir perceber esse mármore na lateral aqui, ó. É um mármore estranho, cara, parece uma carne. E ele tá todo nesse corredorzão aqui, tá vendo? Olha só, que doideiro, bem bonito. Uma esfinge de Roma em granito, bastante sofrida pelo tempo, data de culto a Ísis. Olha que linda essa escultura aqui, a Mênfis. E olha o sarcófago por dentro, o detalhe da pintura, como é que eles conseguiram preservar. Olha só. Aqui também tem, ó, tá vendo? Essa daqui data de 1279 a.C. Feita de madeira. Mais uma estátua aqui perfeita para ver, ó. É pequena e tal, mas o detalhe é impressionante. A madeira é muito bem talhada. Olha isso, essa beleza. Essa pedra é de Sete. Ele está escrito ali, ó, de 1294 a.C. Muito bem preservada. Pintura. Cara, devia ser muito lindo esses templos, cara. E o nome dessas pedras é Estela, Estelinha na viagem. Olha lá, Estela, sei lá o quê. Uau, muito detalhe, cara, olha isso. Um príncipe da família de Akhenaton. Acho muito legal, cara, tipo assim, os cabelos, né, tipo. Isso me faz pensar, né, tipo, dividir com vocês aí, eu acho que não sei se todo mundo vai concordar, mas eu entendo que na cultura ocidental a gente já tentou limpar a história negra, né, tentar apagar a identidade do povo negro de muitas formas, né? E outra que acontece muito é a gente tirar, né, a beleza dessa população antiga, né, do Egito, a gente apagar um pouco a imagem de que foram eles, né, esses povos, esses negros do Egito que construíram todas essas belezas e inclusive as pirâmides. A gente se nega um pouco a dar esse reconhecimento. Você vê que realmente faziam questão de mostrar ali, né, que eram povos de cor. Olha que lindo, cara. É lindo demais. E aí a gente faz esses programas aí, geralmente estadunidense, né? Eram os deuses astronautas, dando meio que quem construiu as pirâmides foram os ETs, essas faladas meio mirabolantes, falando que ninguém poderia ter construído com o conhecimento que se tinha na época, mas foi construído pelo povo negro. Esse reconhecimento que não é dado, né? A gente quer toda hora apagar de qualquer forma essa humanidade, essa capacidade, essa beleza também, né, da cultura do povo negro, do povo do Egito. Filosofando um pouco mais nisso aí, tem até aquela questão de ter sido... A galera ter entrado em revolta quando a Netflix colocou a Cleópatra como negra, né? Porque a gente teve tanta poluição nesse assunto que em até umas produções culturais a Cleópatra começou a ser passada como branca, né? Porque as pessoas queriam passar a história dela de sendo uma pessoa bonita, que encantava os poderosos, mas eles não queriam dar o reconhecimento a ela ter feito tudo isso e ter sido reconhecida como uma pessoa bastante influente da época, sendo negra, né? Cuidado para você não passar despercebido por essa obra aqui. Eu vi em alguns lugares lá no Peru, eu lembro de ver até, nas histórias antigas lá das civilizações que eles tinham esses chapéus, assim, bem parecido com esse aqui, mas de ouro, das civilizações lá pré-colombianas. Esse aqui é o deus Amon protege Tutankhamon. Então, atrás deve ser o deus, e aqui na frente, infelizmente arrancaram a cabeça, mas supostamente deveria ser Tutankhamon. Ele tá numa posição meio que de protegido, né? Lindo demais. Estátua de Amenófis III. É uma representação do rei Amenófis IV.
Akhenaton. Olha a expressão, cara. Caraca, cansado. Saindo aqui do Louvre. Agora tem que procurar o metrô. Na verdade, o RER, que é o RER. Aí tem que procurar ele para eu poder encontrar esse meu amigo. E as estações são bem diferentes, né? Meio dark, né? Do metrô aqui dentro. Esse aqui tem 2 andares, tô no segundo andar. Chegando lá, acabei de sair do metrô aqui. Mas ali na frente, o barzinho que ele marcou. Cheguei aqui, vamos ver. Cadê esse Juanito? Comprei uma cervejinha aqui, ó. Falei tudo em francês, filho. Bonsoir, mon ami. 17 euros. Cervejinha branca. Pô, muito maneiro. Vocês estão ouvindo aí. Eu vim encontrar um amigo meu da faculdade, cara. Que ele tá morando aqui na França, aqui em Paris. E agora estamos tomando uma cervejinha aqui.